Então, hoje a gente vai falar sobre o filme O Filho de Mil Homens, que é baseado no livro do Walter Ugumãe, né? É, e a gente vai ouvir, né, a fala do Dr. Davi Levinsky, que é psiquiatra e psicanalista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, especialista em psicanálise de crianças e adolescentes pela IPA e PhD em História Social pela USP. Membro fundador do Conselho da Associação Brasileira de Psicanálise de Casal e Família. Autor de Adolescência, Dicionário de Psicanálise de Casal e Família, Meu Pai, um Desconhecido, O Monge no Divã, entre outros, e O Édipo Não É Mais Aquele, o Prelo. E é isso, doutor Gabi. Você prefere fazer a sua fala e aí no final a gente abre para as perguntas? Você prefere que o pessoal vai perguntando e a gente vai Vamos conversando? conversando, acho que o melhor é irmos conversando. Tá bom. Então, se Se alguém alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão ou então quiser. escrever no chat Isso, que eu dou isso. um alô. Estamos numa roda de conversa, eu acho que flui mais facilmente. Então, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, mais uma vez, falando com o pessoal de, de Minas, ou organizado pelo grupo, pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais. Para mim é um prazer, tenho grandes amigos da sociedade, né? Entre eles, eu homenageio a todos através do Sérgio Quede, né? Grande amigo. Só lamento que não tenha o cafezinho e o pão de queijo, como já mencionei anteriormente. Está faltando. É, Minas sem ele não é Minas, né? Não é Minas, não é Minas. Precisa ter esse complemento aqui. Mas veja, gente, para mim, estar conversando sobre este filme é extremamente prazeroso. E eu vi o filme 3 vezes, li o livro 2 vezes. Tive o prazer de estar com o Hugo em Gonçalves, Minas Gerais, cidade que eu descobri recentemente na minha vida e cada vez me apaixono mais. O Hugo esteve lá dando uma palestra, conversamos. É uma pessoa de uma simplicidade, né? E você não pode imaginar o que caminha dentro da cabeça dele quando está com ele. É uma pessoa extremamente simples, afetiva, afetuosa, de contato fácil e que tem uma experiência de vida muito rica, com muitos momentos de sofrimento, de dor, e que tem esta habilidade de entrar em contato com seu mundo interior e transformar isto em palavras. E depois o Daniel Rezende, que magistral em termos da fotografia, de como ele conseguiu, através de imagens e de cenas, prof- imagino eu, profundamente estudadas, transmitir os afetos que ele queria transmitir com muita naturalidade. São duas leituras completamente distintas de um mesmo tema, mas por linguagens diferentes e com riquezas extraordinárias. Eu selecionei aqui um trecho do livro, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, mas quando li a descrição que ele faz da Anã, que vai à delegacia, e o policial, na expectativa de que ela vá fazer uma denúncia contra alguém, né, de um abuso sexual, de uma violência. Não, ela quer que a polícia a ajude a descobrir quem é o pai da criança que ela está gestando, porque todos os homens, ou quase todos, né, parece-me que tinham quatro,
dos 15 com quem ela manteve relações, quatro da cidade não tiveram contato com ela. Mas a maneira como ele descreve o desejo a coragem, a ousadia desta moça de entrar em contato com a sexualidade dela, com o desejo de ser mãe, assim como ele vai falar do desejo de ser pai, né? Me surpreendeu extraordinariamente. Deixa eu ler para vocês, porque eu não quero falhar na qualidade da escrita. Então, diz assim: a Anã procura autoridade policial, pois grávida, alguém precisa se responsabilizar pela paternidade do bebê. Procura a delegacia de polícia e é interpelada pelo policial de plantão se ela havia sido violentada. Ela, por sua vez, sorria feliz ao imaginar que seu filho seria um homem de corpo inteiro. E ele descreve que ela fica na ponta dos pés para poder falar com o policial, no sentido de tomar uma altura maior, né? E aí ela diz o seguinte: saiu da aldeia cedo e era cedo quando chegava à vila. E falava com um polícia. Não sabia se seria de mandar prender ou acusar, mas queria dizer a uma autoridade que estava grávida e precisava que o pai assumisse as suas responsabilidades. O polícia não conteve um sorriso e depois sentou-se e convidou a senhora a sentar-se também. Puxou um papel e uma caneta e preparou-se para tomar notas. Perguntou: a senhora está a dizer que foi violada? Ela disse: não. E depois a Anã continuou: ninguém me fez por mal, ou por muito mal. Escrevi neste bilhete o nome de 15 homens. Um deles há de ser o pai. O polícia pegou no bilhete, olhou sem ler e disse: Olhe olhe que engravida de andar na rua. Achava que Anã, talvez por tolice, pensava que se podia engravidar por cumprimentar um homem. Eram 15 nomes ali anotados, todos da aldeia, todos muito vizinhos, como se fossem um novelo de pessoas que se pertenciam. E o polícia voltou a dizer: esses são os seus vizinhos. Por serem vizinhos, não significa nada. Precisa de ter ido com eles para a cama. A anã esticou-se 1 centímetro e respondeu: o tamanho do juízo tenho eu todo, e sei bem o que estou a dizer. Um desses 15 homens há de ser o pai da minha criança e preciso obrigá-lo a fazer um teste ou coisa assim. Bom, eu escrevo de vez em quando, tenho a pretensão um dia de ser escritor, mas nunca me imaginei numa cena como esta e a habilidade de transmitir a energia desta Adã, né? Com a energia que ele consegue colocar, né, de alguém que tem o desejo, assume o desejo, enfrenta a crítica, mas quer descobrir quem é o pai da criança. Então, é de uma sutileza de elementos sociais e psicológicos que está nesse momento, nesse parágrafo, que me surpreendeu muito, e o livro transcorre desta forma. E o Daniel Rezende conseguiu captar tudo isso e colocar em imagem, né? Imagem, sons, a fotografia é belíssima, os sons são muito estudados, a vitrola que repete, né? A compulsão, a repetição, o cachorro ganindo, que expressa momentos de sofrimento, o som da concha, o desconhecido, né? O desejo de encontrar um sentido no desconhecido,
ou o sentido do desconhecido, e assim por diante. Ou a cena em que a máquina foca a Isaura, né? A moça com quem ele passa a viver, que era casada com Antônio, ou casada com Antônio, quando ela se aproxima dele, ou ela vai ao padre, né? Com uma câmera foca o anel, né? Mostrando o elo, o casamento. Ali não é só mostrar a mão e um anel. O que que está por trás, o que que representa simbolicamente este anel, né? Ou, por exemplo, o momento em que o Camilo encontra os dois e logo interpela: vocês estão namorando? Quer dizer, o garoto era de uma sensibilidade extraordinária e dentro da realidade, enquanto que o Crisóstomo é um cara que está no devaneio, no sonho, no desejo, e não consegue transformar isto numa ação, numa atitude, ou tem muita dificuldade para isto, né? E como ele vai superando essa repressão que está dentro dele, essa timidez, essa inibição, e consegue, pouco a pouco, se aproximar da moça. E quando o Antônio, no final, prepara a moça para esse encontro com o Crisóstomo. Vocês estão lembrando dessa cena quase no final do filme, que é de uma beleza e uma emoção extraordinária. Então, eu acho que comentar este filme me leva a pensar em algumas coisas. Eu vou fazer um parênteses aqui, antes de eu dizer o que eu quero dizer, de que vou voltar ao meu encontro com o Hugo em Gonçalves, porque ele veio num dia após uma série de experiências que um médico, que eu não me lembro agora o nome dele, se não me engano, Ari, esse médico fez uma série de experiências. Ele distribuiu o livro para 15 artistas da região ali da cidade e distribuiu esse livro numa escola pública. Vários livros do Hugo, do Walter. Eh, cada artista leu o livro e fez uma interpretação. Saíram 15 obras completamente diferentes. E a mesma coisa na escola. 30 alunos leram os livros e fizeram desenhos inspirados no livro e saíram 30 desenhos completamente diferentes. O que que a gente pode extrair dessa experiência e que isso está presente tanto no livro quanto no filme? As questões da subjetividade. Como cada um é capaz de interpretar a mesma situação por vértices diferentes e observando no objeto de observação e na sua interioridade aspectos que vão se transformando, né? Que resulta nessa expressão distinta, expressão de diferentes formas que a gente vê, né, nos quadros que foram produzidos ou nos artistas, as obras que eles produziram. Dentro ainda deste parênteses, ontem eu estive visitando a exposição do Miró, na FAAP. Se vocês tiverem oportunidade de vir a São Paulo, não percam a exposição. O Miró usa 4 elementos: a mulher, o pássaro, a estrela e a lua. Os quadros dele, basicamente, têm esses 4 elementos. Com esses 4 elementos, usando a linha, a forma, a cor, e o espaço,
ele realizou uma infinidade de obras. Guardem esta ideia, porque eu vou falar lá para frente no Édipo Polimorfo Precoce, que é e no complexo vincular. Complexo vincular é a teoria que a Ruth Blay-Lewinsky vem desenvolvendo, e o Édipo polimorfo precoce é o conceito que eu venho desenvolvendo, mostrando que o Édipo freudiano não é mais aquele. Esse é o título do meu próximo livro, que está no prelo, deve sair dentro de um mês, né? O Édipo não é mais aquele. Nós vamos entender como a organização psíquica ela é muito precoce e ela pode resultar no Édipo descrito pelo Freud, mas pode existir outras formas desse Édipo acontecer, dependendo da história de vida, dos dispositivos de cada sujeito, e tudo isso está ali presente neste filme ou nas obras do Miró. Então, veja, voltando então ao filme, eu diria assim: todos nós somos filhos de 1000 homens e de 1000 mulheres. Se nós quisermos entender que os nossos pais biológicos transmitem uma complexidade que não é centrada naquela figura do pai ou da mãe. Eles transmitem outras pessoas, outras identidades que eles carregam, como nós carregamos várias identidades, né? E cada um faz ou incorpora, ou introjeta, ou se identifica, né? A sua maneira em função dos dispositivos de cada um, da história de vida de cada um, daquilo que impacta cada um, por que que impacta, por que que incorpora, são questões, são interrogantes que nós não temos todas as explicações, né? Mas os pais têm as características inerentes aos pais, ninguém está negando isto, mas eles transmitem características que nem eles mesmos, nem nós mesmos temos percepção que as temos e que transmitimos para os filhos. E outras pessoas que constituem o espaço psíquico, que não é só o espaço intrapsíquico, é o espaço da relação familiar e é o espaço da relação cultural. A gente vê bem isso no filme, né? A questão religiosa está muito presente, os preconceitos estão muito presentes, né? Quando o menino vai pegar o Crisóstomo leva o Camilo para comprar os churros. Não sei se vocês lembram, o vendedor de churros tem as unhas pintadas e ele retira o menino de lá e depois faz toda uma preleção repressora, né, de que é a tragédia da humanidade, né, os surfistas, os homossexuais e outras classificações que ele faz lá, representando uma ameaça à integridade social. Eu diria hoje que ah, representa outras formas de constituição do sujeito. Cada um se constitui como pode, como consegue. Ninguém é aquilo que gostaria de ser. A gente é aquilo que consegue ser e que não depende só do sujeito, mas depende também da história de vida, das relações que se tem, dos fracassos e das dores que se carrega durante a vida, né, dos sofrimentos e que vão nos deixando calejados e levando a se organizar da forma que a gente consegue se organizar e não da forma que a gente gostaria de se organizar. Ainda que ter a idealização, em certo grau, é uma é um desejo e a gente nos ajuda a caminhar numa determinada direção,
e a gente vê isso no filme, né? O Crisóstomo queria ser pai. Quer dizer, ser pai para ele não era só ter o filho, né? A ponto dele ter o boneco, um boneco que não tem nome. Interessante isso, o boneco não tem nome. Quer dizer, o boneco pode ser. O nome também define o sujeito, mas o boneco pode ser qualquer coisa que faz pensar no objeto transicional do Winnicott, né? Aquele boneco ia com ele para todos os lados, mudava o sorriso, ele costurava um sorriso diferente, mudava a roupa, mas tem toda a característica de um objeto transicional que não evoluiu, né? Mas que servia para não evoluir no sentido do Crisóstomo poder buscar na vida real aquilo que ele estava desejando, que era ter uma parceira e poder ser pai, ser pai no sentido, inclusive, de dar continuidade à existência dele, né? Ah, bom, essa tá me vindo tantas ideias que me veio aqui a ideia agora do menino comendo a geleia e quando ele chega e a- se eu errar o nome, vocês me corrijam. É Isaura, a moça do. É Isaura, se não me engano. A moça com quem ele que estava casada com o Antônio, né? Ele chega e reclama da geleia, que acabou a geleia. E o Crisóstomo vai lá, faz geleia, ela tenta reparar a falha e compra um outro pote de geleia. Quer dizer, aquilo que é traumático pode ser superado de várias formas, né? Tem sempre a surpresa presente na nossa vida e o filme vai mostrando isto e com surpresas agradáveis e surpresas desagradáveis. Então, a gente pode observar o filme olhando as técnicas que ele utilizou e tentando analisar o enredo que foi seguido e o final feliz, né? Nós brincamos também em família, né? Mas a família não é só a família de sangue, né? A família são os elos, os vínculos de longa duração que se consegue estabelecer e que dão uma continência a cada integrante deste grupo que se une. E no final, eles formam uma família aparentemente díspare, né? Porque cada um ali tem uma identidade própria, mas que se sentem unidos pelo acolhimento e pelo afeto que foi se desenvolvendo ao longo da relação. Eu acho isso interessante porque eu fiquei com uma dúvida se o filme é um filme que trata de várias identidades, né, de cada personagem que está lá no filme, ou se ele usou isto como uma técnica, tanto no filme quanto no livro, para falar dele mesmo, Walter Hugo Mãe, né? No sentido de que cada aspecto da personalidade dele, ele segmentou e criou cada um dos personagens, e que no final do filme, né, ele consegue fazer a integração dessa diversidade psíquica interna, né, numa identidade, né, composta de múltiplos vértices, uns mais valorizados, outros menos, né, com os próprios preconceitos, com as aceitações, com a rejeição, com a repressão, mas também com a reparação e aproximação, né? Ah, o manejo que ele vai fazendo dos afetos dele, né? Na busca de integração da diversidade que compõe a identidade dele. É uma leitura. Uma outra leitura poderia ser as várias identidades
né, com o que se passa na vida social e como pode se integrar essas diferentes identidades na medida em que haja uma aceitação maior, em que haja em que os elementos simbólicos que definem a organização psíquica e a organização social se tornam menos repressores, porém dentro de certos limites. Tudo se passa sempre dentro de uma casa, né? Várias casas, mas sempre dentro da casa, ela volta para casa. Quer dizer, a casa a gente pode entender como o espaço do acolhimento, ou da diversidade de vários sujeitos, ou da diversidade interna em que a gente busca acolher dentro de si mesmo. Aliás, acho que é isso que procura fazer a psicanálise. O trabalho analítico, ele não cura nada, né? Ele procura ajudar a pessoa a encontrar recursos para excluir o que ela não suporta, se ela conseguir, ou atenuar aquilo que ela pode atenuar dentro dela, ou integrar e se aceitar dentro daquilo que ela também consegue aceitar na sua diversidade. Então, vou voltar ao Édipo polimorfo precoce, que é uma tentativa de entender como essa diversidade que começa a ser incorporada pela criança muito cedo na vida e até mesmo antes dela nascer, né? Por exemplo, eu tenho eu sou judeu, sou de uma origem judaica. Quer dizer, quando eu cheguei, já estava uma série de aspectos estavam definidos. Eu posso mudar de corrente, de linha de pensamento, mas a maneira de sentir, de pensar, os medos, os desejos, a maneira de lidar com na relação com o outro, isso estava impregnado no ambiente, né? Porque vem de uma tradição milenar e que se passa de geração em geração. Fora aquilo que não é explícito, que fica encriptado e que se transmite de forma transgeracional, de forma inconsciente. Então, a, a ideia do Édipo polimorfo precoce é para entender não só as diversidades de gênero, mas para entender a diversidade de identidades que cada um estrutura, inclusive entre gêmeos univitelinos, que por mais parecidos que eles tenham os seus dispositivos, cada um, em momentos diferentes, vive a situação de formas diferentes ou em momentos diferentes. Os pais, a gente ouve com frequência, eu amo meus filhos todos da mesma forma. Não corresponde à realidade, porque eh, a maneira cada momento nosso é distinto. E cada filho sente nosso momento de uma maneira diferente, sem que isso signifique que não gosta ou de rejeição, que também pode existir, né? Mas dizer que é igual não corresponde ao que a experiência mostra. Enfim, voltando ao filme, está um pouco. Estou fazendo uma associação livre em torno do filme, não é uma exposição didática no sentido de. Eu imaginei que ficaria muito chato eu dar uma aula expositiva aqui. Estou deixando fluir, fiz algumas anotações sobre o filme, por exemplo, a questão da solidão. Como se lida com a solidão? Como cada um trabalha isso dentro de si, né? O menino, o Camilo, que viveu supostamente, eh, morreu o avô, ele ficou sozinho, mas ele foi uma estrutura muito bem formada, né? E tem um contato com a realidade muito firme e interpela o Crisóstomo, que é uma pessoa cheia de desejos, um lutador, um batalhador na vida, mas
tem alguma coisa que o dificulta para poder se aproximar do outro. A mesma coisa a gente vê no Antônio, né? Uma pessoa que foi amada e odiada, né? A vida e morte, ela é tão bem representado quando a mãe aparece com a faca e a gente tem a impressão que ela vai matá-lo, né? E o rapaz que tenta, o Antônio que tenta encontrar uma energia na vida e não consegue. E a gente vê o grupo de adolescentes que o ataca, como se aquilo fosse virilidade, né? É uma negação dos próprios aspectos homossexuais, mas vão lá e abusam do rapaz. Então, o filme está sempre mostrando essa ambivalência que acompanha a todos nós, né? Representada pela pulsão de vida e pulsão de morte. Pela Doutor agre... Davi, desculpa. Eu? Kátia, tem uma pessoa querendo fazer uma observação. Acho que é o Pois não. Matheus. Fala, Matheus. Cadê o Matheus? Matheus Bom, passou aqui. Aí, bom dia a apareceu. todos. Estão me ouvindo bem? Sim, cadê você? Sim, Ah, vamos ver se a iluminação tá boa. Pronto. Ah, agora sim. Vamos lá. Bom Fala, dia a Matheus. todos. Eu anotei uma coisa que eu queria falar, voltando um pouquinho, quando o senhor comentou se o Walter Hugo estava fazendo uma observação, uma análise dele, e aí quando eu estava vendo o filme, eu estava pensando aqui, eu acho que o Walter Hugo ele foi feliz na minha visão, porque nesse filme, para mim, ele fez uma análise do ser humano. Eu acredito que todo ser humano passa pelos dilemas ali daqueles personagens. O Hum, Rodrigo Santoro, o Crisóstomo, ele era sozinho, e ele tentou encontrar ali uma companhia na boneca. O, o rapaz, eu esqueci o nome dele, que ele era reprimido sexualmente, Antônio. por mais que a mãe ali era ela era presente, mas ele chegava, ia para o quarto, ela trancava ele do lado de fora, assim. Ou seja, para mim, todos os personagens ali, eles eram, de alguma forma, reprimidos ali, não só sexualmente. Então, eu acho que isso é um dilema do ser humano, assim, porque a carência que os personagens tinham era cada um ali queria ser ele mesmo, e eles não podiam. A moça que casou com o rapaz. Ela não queria casar com ele. Ela teve um primeiro relacionamento ali, era um rapaz que era um canalha, e ela se encontrou ali, ela voltou a ser ela mesma quando ela encontra o pescador, que é o Rodrigo Santoro. Então, assim, eu acho que esse filme fala muito, assim, de nós sermos nós mesmos, mas também, como o senhor mesmo disse, que família não é só laço consanguíneo, e da gente encontrar companhia, da gente se completar em pessoas que não necessariamente são perfeitas. Porque o ser humano não quer dizer ser perfeito, ser bom não quer dizer não ter falhas, não ter imperfeições. E todos ali tinham fraquezas. E eu acho que é isso que nos torna humanos. As nossas emoções, raiva, não ter vergonha de sentir tristeza, não ter vergonha de sentir que falta alguma coisa, sabe? E eu acho que nós, seres humanos, nós somos assim. E eu acho que o Walter Hugo foi. Eu não li o livro, eu só vi o filme. Ele foi muito feliz, na minha visão, pelo que ele mostrou, né? Assim, desse lado humano. Assim, ele mostrou o lado humano, assim, como se diz, positivo e negativo, porque, como você mesmo disse, e eu acho que é uma realidade que nós vivemos, aqueles rapazes que espancaram o rapaz que estava observando eles estavam ali nus, que para mim é um simbolismo, mas eles eram frágeis, eles eram fracos, eles eram inseguros. Só que a insegurança deles se manifestava na agressividade, na violência. A insegurança da Isaura era uma carência ali, ela sentia falta do toque. Ela queria, eu senti isso que quando ela abraça o Rodrigo Santoro ali no filme, o Crisóstomo, é quando ela sente confiança, ela percebendo a fragilidade dele. E aquilo era o que faltava nela. E ela não teve no primeiro relacionamento dela.
A mãe da Isaura era uma mulher reprimida, o marido era machista. Então, assim, eu acho que o Walter Hugo assim, foi muito feliz no. Com certeza eu vou ler esse livro, porque eu gostei muito do filme, mas o Daniel Rezende ele foi muito feliz também no que ele entregou nesse filme. Porque foi para mim, ele é um filme assim, ele transmite muita sensibilidade, ele transmite muita emoção, inclusive nas fragilidades e nas imperfeições que nos tornam humanos. Ô, Matheus, eu, eu me lembrei de uma entrevista que eu ouvi do Walter, dele dizendo como que ele precisou de fazer esse filme para ele ter minha interpretação, assim, né? Um resgate de uma esperança da vida, porque ele dizia que ele tinha perdido um sobrinho de 16 anos, que era como se fosse um filho, e, e nesse processo que ele estava ali visitando o sobrinho, afilhado dele, a esposa dele, que ele era casado, acho que há 30 anos, acaba falecendo também. E ele diz assim, olha, eu precisava desse respiro para voltar, assim, o filme tem o livro tem essa função, né? Acho que me fez pensar nisso, assim, né? Como que ele precisou expor toda essa dor nessa obra, né? E como que isso nos ajuda a entrar em contato com as nossas fragilidades e impotências, né? Sim, e é o que o meu psicanalista fala, né? Ele que me indicou essa edição de vocês do Cinema Psicanálise, ele me fala isso sempre, assim, a gente precisa entrar em contato com a nossa essência. E às vezes onde mais dói em mim é o ponto que eu preciso trabalhar, mas também ter aceitação, que é a minha essência, tá ali na dor, né? Então, onde mais dói é onde mais sente, é onde eu mais sinto e onde eu mais preciso trabalhar. Ele me indicou um filme chamado Devoradores de Estrelas, que é um filme lindo, e eu falei com ele que eu chorei demais no filme, acho que esse filme todo, e eu falei com ele que foi há muito tempo que não tinha um filme que mexia tanto comigo. E aí ele falou assim que os pontos ali, e o que mais mexeu comigo é onde estava a minha dor, que entre aspas, ele disse, e é onde eu precisava trabalhar. Então, isso que você falou do Walter Hugo, eu acho que era isso mesmo, acho que era isso que eu estava buscando. Então, alguém mais quer sugerir alguma coisa, alguma ideia? Eu acho que essa possibilidade de nós estarmos aqui conversando, mais do que analisar o filme, é que o filme nos remete à nossa interioridade, a olhar para dentro de si, eh, fazer o mergulho, como ele faz no filme, o mergulho no inconsciente, coisa que nem sempre a gente consegue fazer sozinho, aí entra a função do psicanalista de ajudar a desenvolver esta capacidade perceptiva e que muitas vezes funciona na base da contratransferência, quer dizer, o, o escritor ou o cineasta eu não tenho experiência, mas como escritor, ah, muita coisa é elaborada e a gente se dá conta quando está escrevendo, né? E não é na primeira redação, é ao longo do processo, alguma coisa pela associação livre vai caminhando uma cadeia de memórias e acaba nos levando a um certo tipo de percepção que pode ser transformada de forma criativa, no texto, ou numa imagem, ou numa pintura, né? Tá? Cada um encontra, ou na sua reflexão sobre si mesmo, né? Se não caminha pelo lado artístico, né? Por exemplo, neste livro, Meu Pai, um Desconhecido, em que eu fiz muitos anos de análise e nenhum analista conseguiu captar o que eu acabei captando durante a própria escrita e pelos estudos que a gente faz. Eu fui um garoto vamos dizer, eu fui um bom caso clínico de psicanálise na infância, né? Com uma série de sintomas, de problemas,
E, e depois eu só fui entender de onde vinha tantos medos. E eu acabei, ao escrever este livro, acabei me dando conta que meus pais e meus avós fugiram da Primeira Guerra Mundial. Depois enfrentaram a Segunda Guerra Mundial. E nesse meio tempo, fugiram várias vezes as situações de antissemitismo, de perseguições que já haviam ocorrido na Rússia, ou na Ucrânia, ou na Moldávia, de onde eles vieram, né? Quando eu nasci no final da Segunda Guerra Mundial, o estado de medo, de pânico, foi transmitido. Qualquer coisa era perigosa, qualquer coisa era perigosa. A psicologia, ou a psicanálise conseguia perceber, são pais superprotetores, mas estavam superprotegendo do quê? Né? De fantasias que eles tinham, de coisas terroríficas que eles passaram, de violências que eu jamais tinha vivido, mas alguma coisa dessa violência foi transmitida, né? E que apareciam em terrores noturnos, sonambulismo, coisas que a gente pensa que é exclusivamente do sujeito, e isso é transmitido de forma transgeracional, né? Situações que ficam ali guardadas, encriptadas, e que num dado momento vêm à tona. Então, a, a capa do meu livro é uma criança procurando encontrar o pai. Aqui no filme, ou no livro, é o pai querendo encontrar o filho, né? O filho que não teve, né? E ele acaba adotando o menino e o menino querendo ser adotado. É uma adoção que aparentemente evoluiu muito bem. Nós não sabemos quais são as lacunas que estão lá por baixo, nas profundidades do inconsciente, dentro dessa relação, né? Mas a gente sabe de situações que são altamente complexas, de crianças que são adotadas com 2, 3 anos de idade, e se isso não for trabalhado pelos pais adotivos e também ajudando-se a criança, formam-se lacunas, vazios, né? E que vão se cristalizando, e aqui no filme mostra um final feliz, né? Conseguiu-se a superação pessoal ou grupal, né? Mas nem sempre isto ocorre e se cristaliza como traços da personalidade. Então, acho que o filme mostra muito bem esses aspectos psicológicos da natureza humana. Em várias situações a gente vê os elementos simbólicos, né? A mente humana, se a gente pegar a teoria das pulsões e entender que a pulsão ela se socializa, se sociabiliza através da vida relacional, nós vamos entender que numa sociedade, que para uma sociedade, um tipo de manifestação agressiva é ameaça, para uma outra sociedade, aquilo é um valor de guerreiro, um valor simbólico de capacidade de luta. Então, dentro de cada cultura, os elementos simbólicos vão modulando e vão moldando a vida pulsional, a tal ponto que aquilo que para nós pode ser gratificante, exaltado, valorizado, numa outra cultura pode representar o oposto disto. Então, quando analisamos uma pessoa, nós temos que ter este conhecimento para não impormos a nossa visão de mundo, mas tentarmos entender a visão de mundo daquela pessoa que nós estamos analisando e respeitar aquilo que são os valores dele e as contradições que existem naqueles valores,
né? Não que o nosso é certo, o dele é errado. Não, o nosso é certo, entre aspas. Ele serve para a gente, mas não significa que sirva para o nosso vizinho ou para alguém de uma outra cultura. Isso é muito delicado porque muda significativamente o papel do analista na sua função, né? É isso que eu tento eh, expressar nesse conceito de Édipo polimorfo precoce. Quer dizer, o polimorfismo que a gente vê no filme ou no livro está dentro de nós, né? E se instalou muito cedo. Como é que a gente lida com isto que a gente é? Porque tem coisas que a gente não aceita em função das nossas idealizações ou daquilo que a cultura e a educação nos passou, né? E que nós temos, o nosso grande inimigo não está fora, está dentro. Como é que a gente lida com esse lado estranho, né? Oculto, que está dentro da concha, né? Ah, no sentido de poder ser integrado à nossa personalidade. Algumas coisas a gente alcança, outras continuam dentro da concha, né? Aquele som que significa o que será, né? O que que tem ali, de onde vem, como é, nós não sabemos, né? E você quer fazer uma fala, doutor? Não consegui ouvir. A Patrícia quer fazer uma fala? Ah, tá bem, por favor. Pode falar. Quero trazer uma angústia que eu senti durante o filme, né? Que foi aquela primeira etapa que ele ficava muito sozinho, né? Aquele silêncio, né? Assim, eu confesso que eu fiquei angustiada, que eu senti muito sono, lutei para não dormir, né? Esse momento foi um momento que eu fiquei pensando no nosso silêncio, né? Na nossa solidão, né? Não só como analistas, mas às vezes como pacientes também. Em um outro momento, doutor Davi, que eu achei maravilhoso, queria que o senhor até comentasse alguma coisa, foi quando eles estavam na feira e o garoto, faz um tempo que eu assisti o filme e eu não li o livro. Então eu não sei detalhes, mas já perdi os detalhes. Mas ele fala, o garoto fala alguma coisa de ele é meu pai, ele é meu pai, ele é o meu pai. Vocês lembram dessa cena? E aí o Rodrigo vira para ele e fala: como que você sabe? Onde você aprendeu tudo isso? Aí o menino olha bem para ele, gente. Essa cena para mim foi muito forte. Com Fala você. com você. Eu arrepiei só de lembrar. Na hora eu fui muito emocionada, eu chorei nesse momento. Aí gostaria que E nós pudéssemos comentar. você está nos Ah, emocionando neste momento, quer dizer, é, essa descoberta, essa empatia que gera essa descoberta, eu acho que atinge profundamente todos nós, porque nós estamos a cada situação, né, nos descobrindo e descobrindo o outro, né? Esse encontro com uma, uma verdade interior, ela é surpreendente. é, Então, é muito bonita. Esse menino tem uma visão de realidade extraordinária, né? Quando ele coloca com você. Quer dizer, ele tinha como é que a gente pode falar isso? Quem sabe todo filho deseja um pai, ou só pode ser filho se tiver um pai. Se a gente não tiver o outro, a gente não é. Para, né? Para a gente pensar assim, ele queria ser pai, o Rodrigo, né? O Crisóstomo, porque ele só tem sentido se ele tiver o outro. É uma forma de realização, é um vazio que precisa ser preenchido. E se o,
o Crisóstomo para o Camilo, naquele momento, estava preenchendo este vazio, houve houve essa integração, esse casamento, essa completude, né? Ou complementariedade, vamos dizer assim, né? Pegando a teoria freudiana, um elemento complementar, uma figura complementar. Só tem sentido eu estar, nesse momento, fazendo análise do filme e me sentindo como alguém que está fazendo análise do filme, porque tem vocês que estão desejosos de poder ouvir o que eu penso. Se vão concordar, não vão concordar, se vão gostar, já é outra dimensão. Mas o ato de estar aqui ponderando a respeito do que eu senti, do que eu sinto, de que eu estou vivendo e de que maneira eu estou transmitindo, só faz sentido porque tem o outro dando, complementando esta função, ou dando sentido a esta função, né? Então, Antes da gente passar a palavra para Flávio, depois para Ana, cadê você? só, Cadê você? Peraí. me achou? Ah, achei, Lucas, fala. Só assim, a interpretação do menino que faz o Camilo, né? Eu acho que é deslumbrante, ele chama Miguel, né? É encantador o que aquele menino faz em cena, né? Impressionante, assim, a sensibilidade daquele ator, né? A palavra tá com a É, Flávia. acho muito boa essa tua observação, essa intimidade, né? Esse sentimento de intimidade que durante a gente vê que o Crisóstomo tinha muita dificuldade de poder viver este sentimento. Aliás, todos os personagens ali, a pessoa que tinha maior facilidade de viver, de ter essa ousadia da intimidade, uma intimidade construtiva, né? Acolhedora, construtiva, foi, a meu ver, o Camilo. Ele que era o mais espontâneo na relação e que ajudou a quebrar a, o gelo, as defesas do Crisóstomo, que foi ao encontro do menino, né? Acho muito boa a tua observação. Interessante, estou pensando um pouco aqui na vitrola que fica tocando sempre a mesma música e não sai do lugar, né? O disco está arranhado. Se não seria a compulsão à repetição, a tendência que a gente tem de repetir alguma coisa que a gente não consegue elaborar, né? Como se fosse uma tentativa de passar para o sulco próximo, pensando no disco, né? Às vezes precisa dar um empurrãozinho para a coisa ir. E será que não é isso que o analista faz, né? Dá o empurrãozinho, porque quem faz o trabalho de fato é o paciente. O que nós fazemos é levantar hipóteses através do que a gente vive, sente, da nossa experiência de vida, mas quem faz o trabalho interior é o nosso paciente. Ou na vida real, um amigo, a esposa, o marido, o filho. Eu tenho dito sempre que a minha maior escola foram os filhos. E não é porque a Flávia está aí, né? Ela ainda está aí ou não? Não sei. Olha, a Ela Flávia quer tá falar, assim, já tem um tempão. Fala, Flávia. Aqui, Flávia aqui. quer falar e depois a Ana. Tá bom. Né, Fala, então, Flávia. eu gostei muito do filme, né? E eu acho que o filme, assim, ele vai a partir dos diferentes personagens que, de alguma forma, são pessoas que, né, marginalizadas, que sofreram muito preconceito, que viveram muitas dificuldades, como todos nós, mas eu acho que no livro e no filme, né, escolhe-se esse lugar de encontro, né? Acho que são pessoas que se encontram também pelo sofrimento, né? E duas cenas assim que me mexeram muito comigo no filme é uma quando ele tá na pedra, acho que era junto com ela, né? Faz tempo que eu vi o filme e aí eles gritam, né? Então acho que tem a questão tanto do silêncio, mas como esse grito de libertação, que é um lugar assim sem palavra, mas de encontro e de, né, poder colocar para fora um monte de coisa que estavam sentindo.
E aquela cena que o Crisóstomo está com o Camilo na janela e que eles começam a cuspir, A né, jabuticaba. a jabuticaba, e que aí tem esse lugar da brincadeira, do brincar, né? E acho que tem muito disso, né? Então, como cada um poder ser quem se é, mas também tendo esses lugares de pertencimento, que é o que essa família construída, né, por esse encontro de pessoas que vêm cada um de uma história, né, com uma história diferente, se encontra, mas que traz esse acolhimento e acho que esse pertencimento, né, que é o que vai dando sentido, né, quando você tem o outro ou os outros. Então, isso que eu queria trazer aqui para pensar junto. Acho que mais alguém queria falar? A Ana Clara. Interessante, Flávia, você trazer isso, que eu acho que vai um pouco ao encontro, assim, o que eu vou trazer, que é a questão da fotografia do filme. Que à medida que esses encontros vão acontecendo, essa proporção de tela também vai aumentando. Então, no início do filme, a gente tem um recorte, assim, né, da proporção de tela, e acho que ali nos minutos finais do filme, enfim, essa tela se preenche. Então, é interessantíssimo. Você trouxe isso dos encontros, né? O Davi estava falando também dessa coisa desse outro, desses elementos complementares, enfim. E como que essa tela também vai se preenchendo, também vai se complementando ali, e nesse recorte ali que estão as três roupas de penduradas, a gente tem uma tela cheia ali. Então, achei que essa sacada da fotografia, enfim, e como que isso também vai passando quase que despercebido ao longo do momento que a gente vai assistindo o filme, achei de uma sensibilidade gigantesca também, sabe? Então, E a Raquel Parente escreveu no chat, Doutor Davi, quem nos adota é aquele que nos afirma e gera os afetos e as aprendizagens. Eu quero escrever. então, acho que seria interessante comentar, pegando um gancho aqui nas três últimas falas, de um conceito psicanalítico que é o contrato narcísico, da Piero Lanier, que dá a questão de pertencimento que foi aqui sinalizado. Quer dizer, como é que as primeiras relações, antes mesmo do nascimento, mas a partir do nascimento que isso se consolida, como é que se estabelece esse contrato narcísico? Meu bebê, o meu filho, a minha mamãe, né? Meu papai. A formação desse sentimento de pertencimento, ele é muito precoce. E a gente vê no filme, quer dizer, o Crisóstomo tem uma carência nessa situação, o Antônio tem uma carência nessa situação, a Isaura também tem, mas apesar disso, ela tem uma ligação com a mãe muito grande, porque ela fica com a mãe até o final, né, com toda coprofilia que a mãe tem, e ela tem aquela cena que ela vai se deitar com a mãe, né? Ela arruma o sofá para o Antônio e ela se deita com a mãe, que está na fase final de vida. Mas a pessoa que tem um aspecto desse contrato narcísico melhor organizado é o Camilo, né? Ele não ele foi adotado depois de ter perdido, ele perdeu. A gente não sabe o que aconteceu com o Camilo, né? Eu não me lembro, pelo menos no filme, se alguém Mas ele é lembrar. filho da Anã, né, Davi? Ele é o filho da Anã. É por isso você começou hoje falando sobre o desejo dela, que foi muito bonito, e o É. Camilo, que é o mais organizador, né, para mim, de toda a trama, como vocês falaram, ele é filho desse desejo intenso da Anã, né? Então, mas quem criou esse menino? Não foi a pessoa, lembra aí, Foi a gente, não foi a médica, médica a que deu o foi a parto, médica, né, que fez o parto dela. Foi a Ah, que foi a foi a médica. médica, foi a foi a médica. médica, Por foi a sinal, a médica. médica é nossa amiga pessoal,
A É. Tuna Opa! Dweck é nossa amiga pessoal. Boa lembrança, não me lembrava disso. Mas a melhor estrutura narcísica, a gente fala narcisismo em geral como só com a ideia do mito do Narciso que vai lá, se joga no lago. Mas se o indivíduo não tiver uma boa estrutura narcísica, no sentido de estruturante de vida, se ele não gostar dele mesmo, ele não consegue lidar com a vida. Então a gente vê que o menino, o Camilo, é a pessoa que tem melhor estrutura narcísica e o sentimento de pertencimento. Quer dizer, o filho que estrutura a identidade do pai, no caso aqui, porque ele tinha uma boa estrutura inicial, né? Se a mãe morreu, né? Mas quem o criou e o criou desde muito cedo, tomou para si essa criança. E E ele busca esse lugar de ser desejado, né? E ele ele, busca esse lugar, né? Ele quer de volta esse lugar, né? então, mas ele já teve a experiência anterior, Justamente porque né? teve isso, né? Exatamente. Então, ele é o que tem a melhor se falar em fundação de um prédio, as É, fundações, ele é que tem a melhor fundação, com mais certeza. estruturada e melhor contato com a realidade. Enquanto É, que os adultos que estão ali são cheios de lacuna, e ele é que ajuda a integrar a família e dar um sentido de família. é. Aquela cena O- que ela traz a geleia, a Isaura traz a geleia, ele põe lá a prova, é boa, né? A do papai era melhor, né? Do Crisóstomo, mas é uma geleia boa. Você está aceita. Quer dizer, não é a geleia, é a aceitação do outro, né? Então, isso vai integrando, isso vai gerando a intimidade. É tão sutil, tão delicado, que se a gente simplesmente observar o filme como espectador, é uma leitura, mas se você entrar no filme, como foi assinalado pela Ana Clara, né? Eh, Ele é de uma delicadeza. Tem uma cena em que aparece uma mulher pendurada no fundo, num poste, como se que foi morta, né? Estava lá para expor o perigo que representa a leviandade, vamos dizer assim. Mas é uma cena que é um fragmento de minuto ali. E pode passar desapercebido, mas aquilo tem um poder simbólico tão forte. Olha o que vai te acontecer se você for por este caminho, né? E tem religiões que seguem, continuam seguindo nesta forma de pensar. Eu não estou aqui criticando que é bom ou mal, são formas de ser. Eu Doutor, aqui estou me defendendo de alguma maneira, porque alguém pode dizer que eu estou fazendo proselitismo da diversidade. Eu não estou fazendo proselitismo de nada, eu estou vendo que a mente humana ela tem uma plasticidade extraordinária e que depende dos elementos simbólicos que vão dar a configuração das pulsões para sua expressividade na cultura, porém, cada um transforma esses elementos simbólicos em alguma coisa muito íntima, muito sua, e o resultado pode ser, ele está dentro da curva de Gauss, está dentro da média, assim chamada normalidade, ou ele pode estar nos extremos e pode cair fora daquilo que a sociedade considera normalidade. Eu vou fazer um parênteses aqui é, para dizer que essas discussões que tem hoje em dia de direita, esquerda, sem entrar no mérito da, político, não posso, estou entrando, mas a questão de menino e menina, menino é azul, menina é cor-de-rosa, né? Cria um estreitamento de visão de mundo, né? Que se contrapõe
Ao contrário, pode tudo. Também não significa que pode tudo. Se puder tudo, não vive em sociedade, né? A sociedade, o coletivo, implica uma organização. E para ter organização tem normas, tem limites. Esses limites podem ser mais estreitos ou mais largos, mas existem limites. Então não dá para ser tudo o que quiser, aonde quiser. Pode ser o que quiser dentro de casa, mas não dá na coletividade, porque a coletividade se organiza de uma determinada forma. Se ela for muito restritiva, né? Só pode menino azul, menina cor-de-rosa. Se ela for aberta, pode ser que menino também goste de cor-de-rosa e menina goste de azul. E se for mais ampla ainda, pode ter uma diversidade de gênero, porque nós temos um processo identificatório e temos um processo de escolha de objeto do desejo. São processos distintos e que se complementam de formas diferentes. São modos de ser na vida. É onde eu estou chegando a esta altura da minha vida, a esta percepção. E eu acho que o Doutor filme. Davi, Eu. o Matheus está querendo fazer uma fala? Fala, Matheus. Alô? Há uma, há uma Oi. cena no filme, antes da mãe da Isaura, a Marta, ir para a cama de hospital, que ela vomita no Sim. prato de comida. E eu tô agora me lembrando de três filmes que tem vômito, que é Zona de Interesse, tem uma cena lá no finalzinho também, que tem, ele não chega a vomitar, mas ele faz o vômito, e um filme que chama Deus da Carnificina. É uma cena bem marcante, aliás. Eu queria saber, dentro da psicanálise, se esse vômito tem algum simbolismo, ou além, assim, porque, né, assim, eu queria saber mais na visão da psicanálise mesmo. Obrigado. Qual é a sua visão? A minha visão é que a mãe dela, e nos outros filmes também, ela já não aguentava mais ser aquele personagem. Então, quando ela vomita, é meio que ela expurgando ali o que ela já não suportava mais. Como eu falei na minha primeira fala, ela era uma mulher reprimida. E eu esbarrei. E eu acho que ela tipo já queria, tipo assim, já não aguento mais. Eu tô jogando para fora o que eu não quero mais para mim. No filme Zona de Interesse, por exemplo, que é um filme que fala sobre nazismo, eu entendi da cena no final lá quando ele fica dando vômito é que ele já não aguentava mais aquela violência. Por mais que ele fosse um diretor de um campo de concentração, mas ele meio que já via que aquela desumanidade, né, já não cabia mais nele. Então eu entendi quando ela vomita ali no prato é que ela já não queria mais, tipo assim, já não aguento mais. Então. Então, você mesmo está dando a entender que há vários significados para o vômito, né? O vômito clínico, ele pode ser para eliminar alguma coisa que está indigesta, mas ele pode ser consequência de alguma outra causa que não uma comida estragada que está dentro do sujeito, né? O indivíduo, você tem os casos de bulimia e de anorexia, em que você tem vômitos, né? O que que a pessoa está vomitando, além do. Que elementos do psiquismo dela estão sendo postos para fora? No caso da mãe da Isaura, ela tinha um fenômeno de coprofilia, ela comia fezes, né? Pica também é um termo que expressa essa fenomenologia de comer fezes. Os animais comem fezes, né? E se alimentam disto. Então, a gente tem que ver. Eu não gosto de dizer, se tem vômito, é isto, se fez aquilo, essa coisa linear, eu tenho dificuldade. Que tem alguma coisa incômoda no interior da pessoa é uma hipótese bem plausível. Agora, o que é este incômodo? Por que o francês? Por que que ela falava francês? Eu não sei, não consegui alcançar. O que que é esse estranho, essa outra língua, essa outra identidade que está dentro dela, né? Não sei, não consegui alcançar.
mas a sua pergunta contém já uma resposta. Tem vários significados. É Eu fiquei preciso que o pensando, psicanalista identifique em cada situação qual é o sentido daquele vômito. Davi, eu fiquei pensando no Crisóstomo e como que me fez pensar na capacidade que nós analistas precisamos ter, né, de estar presente no momento, né? Que Desculpa, essa Lucas, pessoa, eu não consegui acompanhar a tua ideia, por favor. eu fiquei pensando na personagem do Crisóstomo, como que me Hum, fez pensar, como que nós analistas precisamos estar presente no momento, inteiramente presente, observando, né? Essa capacidade hum, dele de estar ali inteiro, observando, né? Conectado, assim. Eu vi uma entrevista do Rodrigo Santoro dizendo que no roteiro ele ia ter que andar de sandálias. E ele disse, não faz sentido, eu preciso andar descalço, né? Eu preciso estar com o pé no chão, porque uhum. e ele pede para o Daniel para ele ficar descalço, assim. E eu fiquei pensando muito nisso, nessa capacidade de que a gente tem que ter de estar inteiro, vivo, presente, como que a análise proporciona essa experiência, né? Que Então, é, conclui, desculpa, conclua. imagino, que é o que a gente tem tão pouco fora, né? Que é tudo tão corrido, tão Então, talvez você esteja falando da capacidade negativa isso. do Bion, né? Que a gente precisa ter uma capacidade de continência, de poder suportar a espera, a frustração, o não saber, né? Para ver se emerge alguma coisa que faça sentido para a gente. Essa capacidade negativa, quem traz essa capacidade negativa melhor organizada no filme é o Camilo, que no final, né, através do jogo, da cusparada, o Crisóstomo começa com isto, o menino começa, a Isaura também vai, e isto vai criando um clima, como a Flávia colocou aqui, do lúdico, né? Mas esse lúdico, que é o que a gente trabalha com criança, é a maneira de você gerar, de um lado, o contato e construir uma relação de confiança. Então, a capacidade negativa do Bion dá na relação um sentimento de confiabilidade. Vamos imaginar que a pessoa te xingue, um monte de que agrida intensamente, só não pode agredir fisicamente, mas verbalmente ela te agrida, não te paga, não vem à sessão durante um tempo, tá, né? E você observa isto, né? Eu estou acompanhando uma pessoa bastante comprometida, mas que tem tido uma evolução positiva. E eu fico pensando que, às vezes, eu tenho a impressão que eu não estou fazendo nada, mas eu estou convivendo com uma situação e só pontuando, só homeopática, gota a gota, devagarzinho, mas ele não me destrói. Não é que eu não tenho meus medos, eu tenho, mas eu tento deixar isso de lado, né? Respiro fundo. Não, preciso aguentar, não tem outra saída, porque se eu desistir, acabou, a perspectiva dessa pessoa é negativa. Então, eu tenho aprendido com esta pessoa a minha necessidade de ser continente de mim mesmo para poder ser útil na relação com ele, para ele poder viver aquele sentimento altamente destrutivo e poder se dar conta do que ele acarreta para ele mesmo e para o outro. O que eu estou tentando, com esse exemplo, colocar? Resgatar o contrato narcísico.
resgatar que as coisas que ele tem não são tão negativas, apesar de serem incômodas. É conversado sobre o incômodo, mas não destrói, não leva à separação da família, por exemplo, à desagregação da família. Então, o que a gente vê no filme, e que eu atribuo isto ao Camilo, porque o Crisóstomo começou a brincar, ele não sabia onde aquela brincadeira ia dar. Quem deu sequência e estimulou a Isaura a também prosseguir foi o Camilo. Quer dizer, na verdade, a figura propulsora da integração familiar foi o garoto, que queria um pai, queria uma mãe, né, e encontrou pessoas que queriam um marido e queria, não sei se filho ou não, mas passou a ser o da família, né, independentemente do nome, né, passou a integrar, a compor esse conjunto. Então, foi se formando esta continência. E para a formação desta continência é preciso a capacidade negativa, que é o que você está tocando, Lucas. O andamento da análise não é em você fornecer rapidamente uma interpretação, que às vezes ela é correta, mas precisa ver se está no tempo da relação. E isso é sutil. Não é o tempo do analista, é o tempo da relação. Porque você pode destruir a relação se a interpretação vier fora do tempo. Você pode romper, levar a romper a relação. É muito delicado. Eu não estou ensinando, eu estou só sinalizando alguma coisa que cada um precisa descobrir como manejar com isto. Sim. Não sei se vai ao encontro do que você está colocando. Um outro aspecto que chamou muita atenção também é o mar, quando Sim. eles gritam para o mar, né? E o mar absorvendo tudo aquilo, né? Essa catarse dos três juntos, eu acho que está sendo tão tocante. É. Eu acho que os mergulhos, né? Depois ele mergulha junto com. Tem um mergulho inicial solitário, é um sentido. E depois tem o mergulho junto com o garoto. É outra coisa, é uma relação de amor, né? Que permite a construção de uma vida mais ampla. Eu até escrevi aqui, se me permite, eu vou ler um negócio que eu não vou saber falar, mas eu escrevi, então fica mais fácil. Espera aí, deixa eu achar onde está aqui. Claro. Lucas, o momento do grito também foi muito forte para mim, muito emocionante, quando ele consegue colocar aquele grito para fora, aquele rapaz que casa lá, forçado pela mãe. Eu não lembro o nome de todos, né? Porque já faz um tempo que eu assisti. Foi muito forte. Quantas coisas ele estava entalado ali dentro naquele momento, né? E a interpretação dele também, daquele ator, né? Que coisa maravilhosa, né? Nossa. Ela também grita. Também tem a cena que ela grita. Quer Primeiro dizer, ela. é interessante porque o grito pode ser pôr para fora, mas o grito também pode ser: será que alguém me ouve? Né? Pode ser só descarga, mas pode ser busca de contato, de comunicação, que vai ocorrer no decorrer do filme. Bom, eu achei João, aqui. Diga, eu vou fala, só, cara. só ler o comentário que a Sandra Lage fez. Ela pergunta, né? Essa mulher que morre era a mãe biológica do Camilo? Achei uma maneira importante de dizer sobre as mazelas e sobre a estrutura. A mulher que morre no poste, né? Eu- É a mãe do Crisóstomo. É o Crisóstomo. Ah, É a mãe do Crisóstomo que morre no poste, está no poste. Bom, eu vi que tinha alguém no poste, mas eu não É, fiz essa associação. E qual é a tua colocação? aí ela fez um comentário, né? Que ela falou que foi uma maneira importante de dizer
sobre as mazelas e sobre a estrutura imagino que da sociedade. Não está escrito aqui, mas tem entendido dessa forma. Foi a Sandra que escreveu, Sandra Laje. Talvez ela pudesse comentar um pouco a ideia dela. Ela está por É, aí? Sandra, eu acho que ela saiu. Não Tá. estou vendo. Seria interessante ouvir um pouco mais o que que ela está pensando, É, né? Eu mas não estou eu me acho que ela lembrando. saiu. É. Sai. Deixa eu ler aqui o que eu escrevi. O Filho de Mil Homens talvez não seja simplesmente uma celebração ao amor, mas uma reflexão sobre as condições psíquicas que tornam o amor possível. Seus personagens só conseguem formar uma família quando deixam de exigir que o outro corresponda integralmente às normas, às fantasias e às necessidades narcísicas que lhe foram impostas, mas da tolerância dentro daquilo que cada um pode ser. Acho isso muito importante a gente ter em mente, né? Porque muitas vezes se quer corrigir e não tem o que corrigir, porque corrigir é querer que o outro seja como nós queremos que seja. E isso significa uma submissão, uma imposição. Por outro lado, o outro precisa entender que a gente também tem limites e que precisa encontrar qual é a zona de intersecção que é possível na relação. Se for muito intensa, sufoca. Se for ausente de contato, não tem relação. Qual é o espaço? A psicanálise vincular chama de espaço entre. Qual é o espaço possível naquele momento? Porque num outro momento o espaço pode ser menor ou pode ser maior, mas naquele momento, né? Então é interessante isso, no sentido de ver, mesmo na relação analítica, há momentos que a pessoa está numa situação de descarga, ou de vômito, ou de grito, e que a gente escuta, né? E precisa encontrar qual é o momento adequado e quanto, e com que intensidade, com que profundidade você pode entrar dentro daquilo que a pessoa pode tolerar. Eu tenho algumas experiências sofridas, né, de análises que poderiam ter caminhado bem e não caminharam, porque ficou claro para mim uma certa situação e a pessoa se abre com tanta facilidade, né, que parece que tem uma intimidade que não tem. É uma intimidade, como é que eu posso falar? Sedutora, vamos dizer assim, perigosa, que ela se abre, você porque ela não conhece o analista, não conhece aonde vão as armas psicanalíticas, onde a colocação vai tocá-la, e se abre em demasia. E se o analista não for cuidadoso, ele é capaz de ir além do que a pessoa naquele momento pode suportar. Não é se a interpretação está correta ou não, é se a pessoa pode suportar a percepção daquele fenômeno, naquela intensidade, naquele momento. É uma dificuldade da análise, né? E vai da intuição do analista. E às vezes a gente só aprende pondo, sabendo que o fogo queima, pondo a mão no fogo, né? Como é que a gente faz para captar isto? Bom, concluindo aqui o que eu escrevi. Corresponde integralmente às normas, fantasias, às necessidades narcísicas que lhe foram impostas, mas da tolerância dentro daquilo que cada um pode ser. Vínculos que nascem do reconhecimento da falta, da diferença e do estranho que habita cada um de nós. Todos somos filhos de mil homens e mulheres. Temos pais parcialmente desconhecidos e somos constituídos por inúmeros outros,
pessoas amadas, perdidas, imaginadas, temidas ou incorporadas por identificação. Somos, nesse sentido, filhos de mil sujeitos. A família que surge no filme não apaga as feridas, nem resolve definitivamente as ambivalências. Ela oferece, agora vai para o Lucas aqui, ela oferece um envoltório no qual essas experiências podem ser acolhidas, limitadas e simbolizadas. Se, por um lado, o amor estraga a fantasia da autossuficiência, pois amar implica espera, dependência e alguma renúncia, mas talvez seja justamente essa renúncia à onipotência que permite ao sujeito preservar algo mais profundo que a liberdade absoluta. A possibilidade de existir autenticamente na presença de outros, sem precisar destruir a própria singularidade, nem a singularidade daqueles que ama. Essa foi a minha síntese do, da análise do filme. O Agora Matheus vocês quer podem. fazer uma fala também? Pois não. Pode falar, Matheus. É uma pergunta. Eu percebi no filme que tem uma questão ali familiar muito forte, ora a ausência, ora a presença muito repressora e castradora de famílias. Então, o rapaz homossexual tinha uma mãe ali, a Isaura tinha um outro tipo de mãe, mas todos meio ali que tentando reprimir ou dizer o que é certo e errado, como o senhor bem disse. Agora eu queria uma pergunta na questão da psicanálise de novo. Na experiência de vocês como psicanalistas, os dilemas que os seres humanos, que os seus pacientes trazem, são oriundos, assim, em sua grande maioria, por famílias disfuncionais e que transmitem valores que muitas vezes não são o que aquele paciente queria trazer. Vocês podem dizer que os dilemas, as emoções, os sentimentos mais presentes e na experiência de vocês no consultório têm a ver com, principalmente com a questão familiar? A pergunta é bem complexa e a gente precisa ver por onde respondê-la. Eu diria assim: nós não podemos culpabilizar a família como a única responsável, né? A família toma parte. A organização da vida mental, ela depende de muitos fatores. Fatores biológicos, né, genéticos, da organização bioquímica do sujeito, né, neuronal, da parte biológica, da parte psicológica, da parte social, da parte cultural, da parte histórica. Então, esses elementos são intervenientes entre si, um interfere no outro. E a família, né, são os primeiros vínculos, habitualmente com a mãe. Não é universal isto, porque há culturas em que a criança é da comunidade. Os pais biológicos só fazem a criança, mas a criança, o pajé, é o pai de todos. Então a criança não tem essa relação que na vida ocidental e na cultura moderna, mais a partir mais da Idade Média para frente, a, a, tem civilizações que ainda vivem dentro destas referências, mostrando de que a organização triangular ela é mais recente do que outras organizações familiares que existiram na evolução da natureza humana. Então, sem dúvida, a família participa, mas tem aspectos
que não depende só dos pais, que depende do próprio sujeito. E tem aspectos que não dependem só dos pais e do sujeito, depende da vida, né? Os pais falecem, a criança vai para um orfanato, tem tragédias, né? Guerras, tem terremotos, tem uma série de intercorrências na vida que pode levar alguém a ficar sozinho e ter que ser cuidado por alguém, né? No caso do filme, eu não me lembrava, mas se o Camilo foi criado pela médica, né? Esta médica deve ter tido uma boa estrutura familiar, uma estrutura familiar com uma certa organização que ela conseguiu transmitir para o garoto. E o garoto replicou isso na relação com o Crisóstomo e com a Isaura. Então, voltando à sua pergunta, Matheus, a, eu acho que cabe ao psicanalista não encontrar um culpado, mas encontrar o sistema de funcionamento. Pode ter prevalências, mais da família, mais de um dos membros da família, né? Mas é uma relação de vincularidade complexa. A vincularidade não é como se pensava antigamente, eh, triangular, papai, mamãe e a criança, né? O Ogden trouxe essa percepção do descentramento. E eu estou trazendo a percepção do Édipo polimorfo precoce. Pega um caleidoscópio, você tem lá 20 pecinhas que você coloca dentro do caleidoscópio. Aquelas pecinhas são sempre as mesmas, mas conforme você vai virando o instrumento, as configurações que se formam são múltiplas e variáveis, né? Num caleidoscópio, as pecinhas nunca são sempre as mesmas, mas as características humanas, elas podem também sofrer variações em diferentes velocidades no tempo histórico. Então, uma pessoa que é muito agressiva, porque ela tem uma grande impulsividade de natureza agressiva e que quer destruir tudo, ao longo do tempo ela pode ter este elemento da personalidade dela, né, voltado para um elemento mais construtivo, mais associado a uma vida amorosa. Mas a destrutividade é importante que ela tenha. Depende do manejo. O Winnicott sinalizou muito bem isso, o handling. Como é que você maneja os afetos? Começa muito cedo essa prática. Algumas ficam incorporadas como traço da identidade, outras são traços da identidade que podem, ao longo do tempo, sofrer algum tipo de transformação. Então, analisar uma pessoa não tem que ter uma disponibilidade de observação, né, para poder identificar quais são os fenômenos que estão ali, que são prevalentes na relação, de preferência na relação, para que você possa ter esse intercâmbio entre a transferência e a contra-transferência, no sentido de ajudar a pessoa a rever suas posições. É por aí que eu tenho entendido a organização do sofrimento das pessoas, né? Eu não queria usar a palavra patologia, eu estou preferindo usar o sofrimento. Há sofrimentos, ninguém vive sem sofrimento, tá? Agora, tem sofrimentos que se estruturam, são cristalizados e viram um modo de ser na vida da pessoa, e tem outras pessoas que, apesar de intensos sofrimentos, aprendem a lidar consigo mesmo ou têm essa competência intrínseca, não sei de onde vem isto, né, essa resiliência e conseguem, né, apesar dos dramas, enfrentar a vida. Eu estou me lembrando de um livro que eu escrevi, A Vida,
A vida é logo, a vida, interrogado, a vida é logo ali, que é uma pessoa que teve 3 filhos, dos quais 2 nasceram com deficiência mental, se tornaram crianças deficientes, com deficiência cognitiva e do desenvolvimento neuropsicomotor, uma mais grave que a outra. Se fez todo o estudo genético, enfim, não se encontrou a causa, a natureza de onde veio isto, ou de onde veio isto. E uma filha que hoje é uma engenheira. O casal se desestruturou diante desta situação. A mãe entrou numa depressão profunda e veio para análise. Bom, eu estou contando um caso que deu certo, né? Tem casos que não dão certo. Mas a evolução deste caso, a pessoa descobriu que se ela, ao invés de se lamentar da tragédia da vida, como ela podia transformar este sofrimento numa coisa positiva. E se tornou uma pessoa que passou a colaborar com a sociedade, com a comunidade, em relação a pessoas que tinham filhos com a mesma dificuldade, né? Se passou a pessoa se os filhos, se o contrato narcísico feriu profundamente esta mãe, esta pessoa conseguiu resgatar o seu narcisismo, sendo uma pessoa útil para outras famílias, para outros pais e mães e outras crianças. E é uma pessoa que lida bastante bem com a vida hoje em dia. Eu relato isto com a autorização dela, não tenho nome, tá todo modificado, mas foi muito bonito a maneira de poder escrever a história, porque eu compartilhei com ela. Eu tenho um documento que ela me permitia veicular a história, e ela leu, me orientou onde eu precisaria fazer certas mudanças, porque não correspondia àquilo que ela havia sentido, vivido, e está aí, para quem quiser viver. Do ponto de vista psicanalítico, o Bion descreveu perspectiva reversa e reversão da perspectiva. Quer dizer, se você fica preso a uma perspectiva e vê tudo naquele ângulo, você é capaz de entrar num quadro psicótico. Se você muda o ângulo de visão, tem um ângulo negativo que gera dor, mas tem um ângulo positivo que gera esperança. Eu vou colaborar com quem precisa de mim. Eu posso ser útil. E posso ser útil para os meus filhos dentro do que eles podem ser, não dentro do que eu gostaria que fosse. É uma revisão do contrato narcísico. O Lucas quer fazer uma fala também, doutor? Eu quero agradecer, Davi, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite, agradecer a todos vocês que estão aqui, mas principalmente o senhor, né, me dar esse presente para a gente no sábado de manhã. Foi muito rico, muito bom mesmo. E esse é a essência desse projeto. Esse ano a gente completou 11 anos, né, de, de unir o cinema e a psicanálise, assim, né? São duas artes, assim, ciência e arte, né, de expansão do mundo interno, né, de poder pensar nesse mergulho, né, do que é o ser humano, o que é o sofrimento, né? Muito bom, muito obrigado. Bom, estamos encerrando então, é isto. Então, quero agradecer a todos essa oportunidade, muito rica. Para mim também é sempre um prazer estar com vocês e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado pela presença aí num sábado de manhã. Obrigado. O Matheus perguntou quando que vai ser o próximo, deixa eu olhar aqui. Na verdade, eu não tinha intenção de encerrar, não, só queria agradecer Ah, mesmo. eu pensei que você estava encerrando, desculpa. Eu Não, também vamos. achei, eu também achei. Eu falei, mas Lucas, não deu nem pão de queijo, nem café. Ele falou, vai embora. Eu só queria Lucas, vai ver agradecer. se tem uma vassoura atrás da porta. É. Ah, pelo amor de Deus, tá
Tava tão bom, Lucas. Não pode encerrar, não. Só queria agradecer. Ô, Davi, você sabe que essa história que você está citando, dessa paciente com três filhos, né? Especiais, você sabe que eu costumo dizer que se perguntasse hoje, agora, Luciana, qual que é o problema para você na sua vida? Eu diria que é ter um filho realmente com alguma limitação, porque eu falo que nem morrer a gente pode. Não, e quando você trouxe esse exemplo, né? A capacidade foi um encontro, lógico, né? Criativo com o analista Davi, com essa paciente. E que tem potência para os dois, né? Foi um encontro realmente que ela teve essa capacidade de fazer essa criação, né? Uma sublimação, né? Ela usou uma dor, né? Para transformar em algo, né, valioso, em que ela tem orgulho próprio, né? De tudo que ela está vivendo. É muito bonito isso. É verdade. Eu É, tive com esse caso, bom, terminou a análise. Isso foi feito depois do término da análise, mas um dia, estou falando e fico emocionado também. Toca a campainha lá no consultório, né? É uma moça, né? Que veio me trazer uma lembrança de fim de ano. Era a filha dela que veio me trazer um mimo, né? Olha, tá tudo bem, tá todo mundo andando, estamos tocando a vida. Foi um momento é. extremamente gratificante. Vale a pena o trabalho, ou o sofrimento que a gente tem quando chega numa situação desse tipo, né? E eu peguei analogia com o boneco, né? Aquele boneco, né, morto sem vida, né, e se transformou, né, e colocou vida, e a dinâmica, né, e no final uma relação viva, né, a vida voltou, entrou ali, né, naquele boneco morto, né, essa história que você trouxe. Eu vou fazer um reparo, Luciana. Eu acho que o boneco não era morto. O boneco era cheio de vida, da vida do. Eu entendi o que você falou. Não, com certeza, Você, tinha potencial ali para chegar onde chegou, é, mas, né, ele não aguentava mais a morbidez, né, ele queria realmente uma vida ali, né. então, aí a transformação, se a gente pegar o Winnicott, dá para entender, né, que criou-se um espaço lúdico, né, é que permitiu a construção de uma nova perspectiva de vida. Justamente. O espaço lúdico criou essa perspectiva onde os afetos podia, já não precisava vomitar, podia cuspir, né? Mas você podia aproveitar a jabuticaba e cuspir o caroço, quer dizer, tem toda uma elaboração atrás desse pôr para fora que é diferente do vômito, né? E aí vai criando esse espaço transicional onde outros elementos simbólicos vão sendo incorporados, que é a possibilidade de amar, do intercâmbio, de poder tocar. A cena de aproximação dele com a Isaura é extraordinária. Alguém comentou a fotografia, né, como ele foi ampliando. A câmera foca ele aproximando a mão, toda cheia de veias, quer dizer, alguém que já tem bastante idade, né, aproximando da mão da Isaura, numa delicadeza e num tempo suave, né, que mostra a profundidade do afeto, e ele se aninha no peito dela. É uma cena magistral, magistral. Muito bom. Então, acho que é tudo isso que a gente pôde saborear neste filme e aprender muito. O Walter, se ele tivesse vendo ele andando na rua, numa cidade mineira de 4.500 habitantes, ele podia ser um lavrador, ele podia ser um cuidador de cavalo, ele podia ser um mecânico. Você não poderia imaginar, né? A gente nunca pode imaginar, mas na fantasia cria a riqueza interior dessa pessoa e uma Pô, simplicidade extraordinária. eu lembrei aqui, Davi, que você estava dizendo no começo de Gonçalves, eu tive a oportunidade de conhecer Gonçalves, que quem não conhece, fica aí a dica, viu?
que cidade maravilhosa, assim. Eu nunca ouvi um silêncio tão profundo como eu vi em Gonçalves, assim, aquele mar de montanhas e que lugar bonito. Aliás, tem como é? Acho que tem um vinho chamado Mar de Montanha, uma coisa assim. Vale a pena, viu? Um dia vocês vêm lá em casa, vocês vão ver, é fascinante. É uma imagem de uma beleza incrível e que vai se transformando a cada momento. As nuvens passam, estou bem alto ali, quase 1.800 metros. Então você vê a formação da nuvem e às vezes ela chove, você está em cima da chuva, não tomando a chuva. É de uma beleza extraordinária. E quando nasce o sol, aqui em São Paulo não tenho essa visão. Você até que tem quando o sol se põe, né, Flávia? Na tua casa você tem uma visão do sol muito bonita, mas eu moro pendurado, moro em árvore, um prédio, né? Então aqui você pede licença para o sol passar. Mas enfim, é isso, gente. Amanda, te falar. É, teve uma cena que me chamou bastante atenção no filme, né? É quando as vizinhas vão até a casa da Nan. E na hora que elas veem aquela cama enorme, né? Uhum. Eles têm aumento sobre o desejo dela. E a fala da Nan que me chamou atenção também. Foram muitos que passaram pela minha cama, mas sempre com aquele sentido de falta, né? Que apesar de a gente tá buscando o desejo em algo e sempre falta. E na hora que ela se vê grávida, ela fala assim, pelo menos algo desse desejo ficou, né? E aí vem até a morte por esse desejo, assim. E como que a gente estranha, né? O desejo do outro, o estranhamento pelo desejo, perceber que o outro deseja, né? O quanto a gente cria estereótipos que inibe a gente ir atrás desse desejo. E como ela foi esse personagem central para falar do desejo, me chamou muita atenção na cena, né? E com quanto isso é profundo, realmente, a gente pensar o que, que a gente está desejando, o que, que a gente realmente quer, né? Porque é através dele que a gente se realiza, né? Então, mas precisa saber como lidar com o desejo para poder se realizar. Vamos dizer que no caso da Anã, ela teve uma coragem extraordinária, tinha crítica dos outros e tinha inveja, né? Aquelas três mulheres que vão lá falar da cama, né? A inveja, no fundo, tinham o desejo, mas eram extremamente reprimidas. Eu acho que o filme fala do desejo e ele faz uma crítica, a meu ver, ao processo educacional pautado na religião. A religião tem uma função de organização psíquica e social, mas ela usa predominantemente a repressão e não a compreensão ou o limite. Quer dizer, no final, a repressão se torna um limite simbólico, vira um elemento simbólico. Mas você vê que nos tempos contemporâneos, esse limite simbólico, só na base da repressão, ele gera reação contrária, protesto, manifestações, né? Porque a repressão resolve na aparência, mas não resolve na intimidade do sujeito, porque a pulsão ela quer se manifestar. De que jeito, né? Então, se a gente identifica o que acontece no processo analítico, qual é o milagre? Não tem milagre. Olha, se você for por um lado, você tem tal tipo de sofrimento. Se você for pelo outro lado, você tem outro tipo de sofrimento, né? Existe um caminho do meio? Não existe? Ou que tipo de sofrimento você está disposto a arcar para poder ser aquilo que você
pode ser ou quer ser. E a pessoa vai ter que lidar com esta dor, né? No sentido de escolher o caminho que lhe é desejável, né? Diante dos desejos que ela tem e e da capacidade de suportar a dor que ela vai criar para ela mesma e a pressão social que também existe naquela comunidade. Ela muda de comunidade, é uma outra situação. Ou ela muda a percepção do desejo. Se ela consegue sublimar, vai para também muda a configuração. Então, a ideia de configurações, ela dá ao analista, não sei se faz sentido essa que eu estou chamando de configuração, essa possibilidade de múltiplas organizações. Não vai resolver o problema, vai dar uma forma de viver o problema de uma outra maneira. Não sei se eu estou sendo claro quando eu falo isso. Para mim parece claro, mas eu não. Né? Se pegar a questão do livro lá que eu dei o exemplo, da mãe, ela não deixou de ter o sofrimento e uma dor narcísica, né? Mas ela pôde se reorganizar de uma outra forma em que aquele sofrimento não ocupou, não está mais ocupando a plenitude da personalidade dela, né? Porque ela tem outras características. Ela é uma pessoa extremamente criativa, tem uma capacidade de luta muito grande, tem um desejo de ser útil para a sociedade. Tudo isto é bom para o outro, mas é bom para ela, para atenuar a ferida narcísica dela, né? Que está lá, né? Mas ela também vai vendo que os filhos vão se desenvolvendo dentro do que pode, não da expectativa dela. Tudo isso ajuda a ter uma reconfiguração que torna a vida possível de ser vivida e até com bastante, re- bas- muitas realizações, como é o caso desta pessoa que eu estou trazendo como exemplo. Organizou a família, cui- fez muita coisa boa para ela e para a sociedade. Então, ela encontrou uma outra forma de lidar com a dor. Agora sim o nosso tempo termina. Olha, essa é uma interpretação, a outra que está na hora de eu pingar na vista. Eu tenho que pingar cada tanto tempo na vista e eu me esqueço. Então, não era para terminar a sessão, né? O encontro. Você vê Muito como as bom. interpretações são múltiplas, né? É, Se a gente leva com humor, fica tudo bem, está tudo em paz, pô. Vamos em frente. maravilhosa manhã, viu? Muito boa. Muito bom, muito Bom, bom. tá bom, Obrigada pela gente. presença de todo mundo, né? A apresentação do Dr. Davi, uma fala muito rica, né? Muito boa. E Que bom. agradecer a todo mundo pela presença, pela participação. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Agora eu estou esperando Pão de ir queijo. tomar o café com pão de E a queijo gente vai aí lá para em saber. Gonçalves ver lá o mar de nude, de montanhas, o sol, né? Mar de Morro, lembrei o nome do vinho. É Mar de Mar de Morro. Morro, Mar de Morros. Só Morros, né? chamar, só Sei lá, chamar que a gente vai. Mar de Morros. E o vinho é bom, hein? O vinho é bom. Custa mais caro que outros vinhos, mas o vinho é bom. Pode tomar, pode Obrigada, tomar. Tá Ah, bom, gente. obrigada. Obrigada, Muito Lucas. obrigado. Obrigada, Davi, Chay. obrigada, obrigada, Felipe. Bom sociedade. final Um de Obrigada, abraço. semana. sociedade. Tá tudo. Obrigada, Luciano. Obrigado. Beijos. Grande abraço, Davi. Tchau, Tchau. tchau.